Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Não é, esse lance da guerra na Ucrânia, né? Rússia, Ucrânia, todos os países se unindo, talvez tenha uma terceira guerra mundial, ninguém sabe, né? O caso é que a gente que está no Japão vai ser bem impactado com isso, se tudo continuar do jeito que está. Só para vocês entenderem um pouco a situação, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses, descendentes de japoneses e orientais que moravam nos Estados Unidos, por exemplo, foram muito perseguidos. Por quê? Porque o Japão estava aliado com a Alemanha nazista. Então, automaticamente, todo mundo que tinha cara de japonês foi hostilizado e encarado como inimigo da pátria, né? Foram criados campos de concentração para os descendentes de japoneses ficarem isolados, né? Porque todo mundo achava que eram espiões. Teve caso de gente que tinha plantações de morango serem presos, acusados de fazerem a plantação em formato de seta, apontando para uma base aérea americana, por exemplo, né? E na época falaram que os descendentes japoneses que tinham essa plantação eram espiões que estavam tentando facilitar um bombardeio que porventura viesse do Japão ou da Alemanha para atacar solo americano. Sei lá, delírios, né? Teve vários, mas sempre tem esse caso, né? Tem todo mundo, nós contra eles. Os outros, que nem aparecia no Lost, né? Os outros era sempre o inimigo oculto, o perigo nas sombras, na floresta, né? Bom, como que isso se traduz para a nossa situação aqui no Japão, né? A gente que está tentando trabalhar no Japão. Né? Vocês devem saber que o presidente brasileiro declarou apoio à Rússia na questão da Ucrânia. Igual fez o presidente da Venezuela. Né? O Maduro foi lá e fez falou, nós apoiamos a decisão russa. E o nosso presidente, né, do Brasil foi lá e fez a mesma coisa. A gente está praticamente uma Venezuela, né? O Brasil virou uma Venezuela. Uh, tá, falando de questões práticas da gente aqui, né, que está trabalhando, e vocês que estão tentando tirar visto de trabalho no Japão. O que acontece? Quem que é aliado de quem? É aquela velha história, né? Diz com quem andas e te direi quem és. E mesmo que você não concorde com a maioria, você está naquele balaio, porque você é daquela nação, né? Então tá, o Japão é um dos maiores aliados econômicos dos Estados Unidos. E a gente, né, brasileiro trabalhando no Japão, a gente vai ser encarado como inimigo dos Estados Unidos. Né? Mesmo que a gente fale, eu não tenho nada a ver com isso, eles que se entendam. Mas não é bem assim na hora das sanções econômicas. Né? Porque olha só o que aconteceu com Cuba, por exemplo. Teve a Revolução Socialista, o comunismo tomou conta de Cuba, a Rússia apoia Cuba. Então os americanos e todos os países aliados impõem sanções contra Cuba. Cuba já está vivendo com sanções econômicas há várias décadas, né? E ainda assim não caiu. Quer dizer, esse lance de sanções pode se prolongar durante muito, muito tempo. Então fica atento, né? E tá, voltando para nossa batata quente, né? A gente sendo brasileiro, a gente pode sofrer sanções. Por quê? Não é tanto o lance do eu já trabalho há muitos anos nessa firma, os japoneses confiam em mim. Tudo isso pode ir por água abaixo se tiver uma guerra na Ucrânia e o Brasil continuar apoiando a aliança oposta, os outros, na visão da aliança americana. Né?
Olha só, você que tem idade suficiente para ser reservista do Exército, né? Se vamos extrapolar um pouco a imaginação. Digamos que estoure mesmo uma terceira guerra mundial. O Brasil reelege o Bolsonaro. Ele continua falando que apoia a Rússia. O brasileiro vai virar bucha de canhão na linha de frente. Né? Todos os brasileiros, para mostrar que realmente apoiam a Rússia, vão ter que ir para o confronto na linha de frente. Isso se não tiver uma terceira guerra nuclear, uma terceira guerra a nível termonuclear, né? Porque aí seria muito mais rápido e a gente não vai conseguir ver esse vídeo no futuro. Mas digamos que os grandes líderes evitem de apertar o botão vermelho que dispara os mísseis, né? Então fica só na base do tapa na fronteira. São os países que apoiam a Rússia que vão ter que demonstrar, né, fazer o sacrifício, e não são os presidentes que vão lá para sair no tapa. Eles vão mandar os peões, o pessoal que ainda está na idade de servir o exército. Então vai se preparando, né? Aprende a cantar o hino russo e vamos torcer para que a China, que é um dos aliados da Rússia, consiga realmente desenvolver a fusão nuclear, né, em questão de energia elétrica, né? Porque uma usina de fusão nuclear é muito mais limpa do que as usinas atômicas que a gente tem hoje em dia. E se a China realmente aparecer com uma dessas usinas economicamente viável, eles podem dominar o mundo, né, em questões de matriz energética. Isso ia ser uma grande reviravolta, mas ainda está meio longe de acontecer, né? O que a gente pode falar que pode acontecer agora é isso. O emprego estável que os brasileiros procuram no Japão vai parar de existir para brasileiros, porque a gente está do outro lado do confronto. E apesar do Japão estar precisando de muita mão de obra estrangeira, as sanções vão impactar o suficiente para brasileiros serem os últimos da lista, ou talvez até tirados da lista de candidatos para os empregos, né? Visto de turista, emprego, qualquer coisa também pode parar de ser ofertado para brasileiros, né? Nunca se sabe qual brasileiro vai ser um espião russo, né? Enfim, olha, eu posso estar dando muita asas à imaginação, né? Eu não estou falando que isso vai realmente acontecer, mas não pode falar que é impossível, tá? Tem muita coisa que a gente falava é impossível que aconteça e acontece. E visto que no passado já aconteceu várias vezes situações semelhantes, que nem eu falei, né? O pessoal que foi para os Estados Unidos, aqui do Japão, né? Teve os descendentes lá, teve os filhos, netos. Todo esse pessoal que já não tinha mais nada com contato com a cultura japonesa, também foi posto no mesmo balaio, também foram para os campos de concentração para evitar que os descendentes de japoneses se virassem inimigos da pátria em solo americano. E isso num país que se diz super democrático, né? Uh, então, né? Outras... Uh, uma outra... Uma outra coisa curiosa que eu comentei no vídeo anterior, né? Aqui no Japão tem muita gente que votou no Bolsonaro e se diz anticomunista, mas vive num país que é liderado pelo Partido Comunista Japonês, né? O pessoal não está reclamando da situação em que vivem aqui no Japão. Estão reclamando da situação em que vivem no Brasil, onde tem um governo quase todo militar atualmente. Bom, achismos. Né? Não estou falando nada com certeza, não tô falando que a gente vai se for nessa situação toda,
Mas eu acho meio perigoso, tá? Então, uma coisa que pode alterar tudo isso, se fosse outro presidente que tivesse no poder no Brasil, um que se dá bem com todo mundo, que consegue não irritar ninguém, que consegue não dividir as opiniões. Uh, bom, sei lá, né? Me fala aqui nos comentários em quem você vai votar nessas próximas eleições e por quê. Eu quero entender todos os lados. Me diz a sua melhor opinião e não se incomode se eu questionar e perguntar, pedir mais detalhes, porque eu realmente quero entender o que você pensa. Tá? Boa sorte para todo mundo e tudo que a gente faz, né, pode influenciar no futuro. Uma coisa é o efeito borboleta. Você votou branco, nulo, você favoreceu um dos lados. E favorecendo um dos lados, aí a gente apoia um lado ou outro da questão, e no final das contas a gente recebe. Né, talvez a gente receba algumas sanções que a gente não precisava estar recebendo. Efeito borboleta. Com isso em mente, vamos pensar bem no próximo voto, né? E torçamos, né? Para que não exista mais um novo macaco Tião na história.